Fala, colecionador! Tudo bom com você? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal e dessa vez nós vamos aqui para uma revisão ultra especial. Eu amo trazer novidades para vocês e aqui eu vos trago uma revisão do Shockwave Studio Series número 110 da coleção, cara. Sinceramente, eu tô muito feliz em ter adquirido essa figura por conta que faltava apenas ele para mim ter todos os personagens ali do filme do Bumblebee da cena de Cybertron, né? Então aqui nós temos o último Decepticon que aparece ali naquela cena. Claro que faltam Seekers ali, faltam um Concept Art Megatron, mas dos principais, pelo menos o trio ali que aparece dos Decepticons principais no filme, eu já tenho, então eu fico muito feliz e vocês vão ver a comparação aqui no canal. Então, sem mais demoras, eu vou tirar o brinquedo aqui de canto pra gente falar da embalagem da Studio Series, que já não é, né, novidade pra ninguém, mas uma coisa que eu tenho pra dizer é o seguinte: como eu já fiz revisões, eu acho que quase 100 Studio Series, eu notei que a caixa dessa vez aqui agora, ela tá um pouquinho mais dura, ela tá um pouquinho mais firme. Ela deve estar com um papelão utilizado aqui na embalagem para ser mais firme, por conta, né, de já que não tem plástico e ser plástico free, na verdade, né. Eu acho que eles deram essa modificada no quesito do papelão da embalagem, tá? Então aqui nós temos uma arte conceitual do nosso Shockwave, certo? Uma arte nova aqui do personagem. Cara, bem bonito mesmo, eu gosto muito do design desse Shockwave do filme. Aqui do lado da embalagem nós temos outra arte conceitual dele aqui. Nós temos a classificação dele, que é a Voyager Class. Aqui atrás nós temos mais especificações do personagens e um texto em português. Shockwave comanda os Seekers para destruir a base de lançamento. Vocês estão vendo, eu adquiri essa figura no Brasil, então antes que você pergunte onde eu adquiri essa figura, está feita a resposta. Aguarde novidades pela Hasbro, então até mesmo nas lojas aqui do Brasil, em questão de Mercado Livre, Amazon. Tenho certeza absoluta que essa figura vai começar já a aparecer. Inclusive já recebi fotos de pessoas que encontraram essa figura já em mãos em lojas físicas. Então fique ligado, com certeza essa figura vem pro Brasil, tá? E aqui do lado nós temos outra arte conceitual também muito bonita também desse personagem, que ficou realmente bem bacana no seu render 3D, tá? Vamos tirar aqui o cenário que vem com ele. E o cenário que acompanha ele é o cenário quase clássico aí dos Studio Series do filme do Bumblebee, que nada mais é do que esse fundo de Cybertron, onde eles têm aquele embate no início do filme. Cara, é muito bonito mesmo. E agora nós vamos falar do Shockwave. Tô bem ansioso. Bom, pessoas, eu aqui apresento pra vocês a figura do Shockwave. Sinceramente, que figura que me surpreendeu bastante, tá? Quando rolou seu anúncio, fotos pela internet, sinceramente eu achei ele um pouco simples, tá? Tanto em questão de coloração, sei lá, alguma coisa nele me chamava não tanta atenção assim como os demais Studio Series do filme do Bumblebee. Mas, pegando aquele em mãos... E cara, é impressionante, quando eu abri a caixa e eu vi a coloração dele, vi o que ele poderia ser aqui, eu realmente me surpreendi, tá? Eu vou começar falando sobre a pintura, que foi algo que me chamou muita atenção quando eu vi as fotos dele. E sinceramente, eu adorei a pintura dele, tá? Eu adorei esses tons de desgaste que tem aqui, né? Ao longo da coxa aqui do personagem. Aqui no tórax dele eles utilizaram um prata que ficou bem bonito. Eu vou dar até um zoom aqui pra você notar melhor. Esse tom aqui de desgaste nas laterais aqui do tórax dele, que tem esse painel, cara, ficou realmente muito bonito, sinceramente. Ele acompanha mais um pouquinho desse desgaste aqui na lateral. Eu acho que dá um tom a mais pra figura e deixa ele mais com um tom assim de uma figura movie, sabe? Então, sinceramente, eu adorei a questão desses desgastes ao longo da figura aqui. Eu acho que dá um detalhe bem legal pro Shockwave, tá? E outra coisa que eu gostei bastante em relação à pintura é os detalhes em bronze que ele tem nos braços dele aqui. Nós percebemos que se você esticar os braços dele aqui, ele tem uns detalhezinhos em bronze que, cara, sinceramente eu não achei que precisava, mas no final ficou muito bonito, tá? Então, no geral, a cor desse Shockwave me agradou muito, a coloração dele. Eu acho que de pintura, sinceramente, eles acertaram, tá? Eles acertaram em colocar esse plástico fosco aqui no tom de preto, mais puxado por um cinza também, por conta que ficou mais realista, né? Ficou mais parecendo uma figura movie, tá? Agora vamos falar do molde em si. O molde dele, pra mim, gente, ficou muito bom. Sinceramente, eu gostei bastante, por conta que ele é imponente, tá? Ele, se você coloca só ele ali, junto com os demais do Bumblebee aqui na sua coleção, você percebe que ele tem um destaque. E quando a figura tem destaque, ela tem imponência. Então, sinceramente, o Shockwave ele já ganha nesse quesito, tá? Eu ainda não tenho o Megatron Concept Art em mãos,
mas acredito que o Shockwave seja o segundo maior ali da coleção do filme do Bumblebee, tá? Então, até o momento, por exemplo, ele é o maior da minha coleção, da coleção do filme do Bumblebee, tá? Sem contar que eu achei ele um pouquinho pesadinho, eu achei que ele ia ser leve, mas eu acho que ele tem um tom, ele tem um peso aqui considerável, tá? Para um Voyager Class, e vamos dar uma olhada a mais nos seus detalhes em questão do molde, tá? Vou começar aqui mostrando a lateral dele. A gente percebe que é uma figura compacta, tá? Uma figura que não tem mochila, não tem nada demais. Aqui atrás, cara, eu adorei as costas do personagem, porque eles fizeram um nível de detalhamento muito legal aqui nas costas dele. Nós percebemos que tem toda essa questão aqui, né, dos personagens do filme do Bumblebee, que tem essa coluna, tem todo esse paranauê aqui bem interessante, que ficou bem legal, tá? Então, vocês já estão percebendo, né, que tem algo faltando nesse Shockwave. Vocês estão vendo, ele está com as duas mãos livres, que isso é uma possibilidade do toy. Se você não quer colocar o acessório dele, você pode deixar ele livre sem o acessório. Mas eu acho que o principal acessório que vem com o personagem, que tem que ter nessa figura, é o canhão dele, que aparece na cena ali do filme do Bumblebee, cara. Então aqui está o canhão dele. Você pode tê-lo como acessório, não é nada demais, então ele fica assim desse jeito. Ele vem separado com essa corda aqui dele, né, que faz conexão do personagem com o acessório, e ela é bem flexível, ela é bem maleável mesmo, então não tem problema nenhum de você ficar com medo de quebrar. Ela realmente é bem firme e é bem maleável, então sinceramente eu gostei muito do material dessa correntezinha, tá? Então, para fazer o acoplamento do acessório com o personagem, que é muito necessário, eu já recomendo vocês o seguinte: na mão esquerda do personagem, a mão direita ali vai ficar meio off ali. Então olha só, é bem simples. Aqui na parte de trás do personagem nós temos um buraco aqui atrás dessa, pode-se dizer, sei lá, dessa estrutura aqui no ombro dele. Nós vamos vir aqui e encaixar a parte aqui, ó, pronto, encaixou certinho, e aqui ela fica bem acoplada, tá? Ó, perceba aqui que eu tô fazendo uma forcinha aqui pra trás e ela não desencaixa, então realmente fica bem acopladinha ali, não tem problema nenhum, tá? Agora, em relação ao acessório, é o seguinte: se você pegar o toy e esse pino estiver para baixo, você só recolhe ele para cima, porque nós percebemos que ali no pino nós temos né, nesse pino grande nós temos esse pino pequeno, que vai encaixar nessa região aqui que vocês estão vendo no antebraço do personagem. Então vamos lá, é bem simples, nós vamos pegar aqui a mão do personagem, nós vamos puxar ela para fora, recolher ela para dentro aqui, olha só. E agora sim, recolher a mão dele e deixar ele sem a mão aqui, mas por conta que a gente vai pôr o acessório do Shockwave. Então nós vemos aqui, encaixamos o canhão com muita facilidade, você notou. E aqui atrás, perceba que nós temos um buraco aqui, que vai servir para a gente encaixar o acessório aqui certinho na mão dele, tá? E aí você me pergunta: Marco, não gostei do canhão na mão esquerda, o que eu faço? Cara, muito simples, você pode repetir o mesmo padrão para a mão direita, é bem simples. Ele também tem um encaixe aqui, ó, o buraquinho aqui na lateral, que você consegue fazer o encaixe para a mão direita também, não tem mistério. Mas aqui está agora sim o Shockwave completo que aparece ali no filme do Bumblebee. E cara, que surpresa que foi, sinceramente eu estou muito feliz com essa aquisição. E, sinceramente, é como eu disse pra vocês, ele sem o canhão eu acho que ele não fica completo, sabe? Ele realmente com o canhão fica muito legal mesmo. E esse canhão aqui, né, fica realmente bem bacana. Nós percebemos que o personagem, mesmo com essa estrutura aqui, ele é bem firme. E uma coisa, um detalhe que eu não sei se comentaram em revisões, mas os braços dele, principalmente o ombro, é feito de uma catraca, tá? Vocês percebem aqui, ó, que ao fazer o movimento aqui, ele vai indo em níveis, tá? E eu sinto que essa catraca ela foi colocada no ombro principalmente por conta do canhão, porque vai que fica pesada e você tem um problema de não conseguir, por exemplo, fazer essa pose aqui clássica do filme, né? Que ele falando, destruam as torres, não deixe ninguém escapar, né? No filme do Bumblebee. Então é bem interessante mesmo esse detalhezinho que a Hasbro colocou no personagem. Bom, pessoas, bora trazer aqui as comparações com o Shockwave que eu trouxe aqui. Vou começar com o Studio Series Optimus Prime do filme Transformers Rise of the Beasts. Olha só que legal que fica ele ao lado do Shockwave. Eles que, olha, eu chuto a dizer, espero que num futuro próspero eles vão se enfrentar algum dia em algum momento, né? Pelo menos de novo. Então, bem legal aqui, né? A gente percebe que o Optimus ele é um pouquinho menor do que o Shockwave, e isso já mostra a imponência do personagem aqui na coleção.
Trouxe aqui também 3 Autobots aqui do filme do Bumblebee agora, né? O próprio Bumblebee, o Brown e o Optimus Prime Voyager Class da coleção do filme do Bumblebee. Então perceba que ele continua sendo imponente e bem maior, cara, principalmente em relação ao Brown. Olha a situação que se encontra o nosso pequenininho Brown. Irritado, né? Trouxe aqui 2 Seekers que foram anunciados até o momento na coleção do filme do Bumblebee, que é o Thunder Kraken e o Trust, diretamente do filme. Ainda não foram anunciados o Skywarp e os demais Seekers que aparecem ali no filme. Mas aqui está os 2 Seekers que aparecem ali. E aqui está o trio principal que aparece na cena de Cybertron dos Decepticons, que é o Shockwave, o Starscream e o Soundwave, acompanhado também do seu personagem sim, o Ravage. Cara, que legal que ficou esses 4, eu tô muito ansioso se algum dia eu conseguir a figura do Megatron, poder trazer o quarteto aqui, que cara, é o quarteto dos Decepticons, não tem jeito, Megatron, Shockwave, Soundwave, Starscream. Mas até o momento nós temos os 3 aqui, espero que vocês tenham gostado das comparações. Você que está assistindo a revisão até agora, eu peço para você deixar o like no canal, se inscrever se você é novo por aqui e também siga a página do Transformers Dioramas no Instagram, tá? Vou deixar o link aí embaixo para você seguir, lá eles estão postando todas as novidades também em relação a Transformers no Brasil, então já foi mostrado o evento que vai acontecer nos cinemas, todas as novidades de Transformers One, os brinquedos também, então siga a página Transformers Dioramas no Instagram, que eu tenho certeza que você não vai ficar por fora de todo o universo de Transformers. Então vamos aqui às articulações dele. Nós temos polêmicas em relação às articulações dele, que eu já reparei ali na questão da comunidade de Transformers, que reclamou bastante disso. Então vamos ver se realmente é bem polêmica mesmo. A head sculpt dele rotaciona bem, tá? Nós temos uma rotação de 360 graus. Nós conseguimos fazer uma rotação bem bacana. A cabeça dele não sobe, não desce, tá? Então ela tem, no máximo, esse movimento aqui, tá? Que não é... eu acho que não é o recomendado, tá? O braço dele nós temos vocês viram, né? Ele abre dessa forma aqui, como vocês viram. E aqui vem a polêmica do braço dele. Muita gente tá reclamando em questão desse personagem que a Hasbro, ao invés de colocar a rotação antes do cotovelo, colocou depois do cotovelo. E aí muita gente reclamou, né, por conta que nós temos essa rotação aqui que vocês estão vendo antes do cotovelo, né, nós temos a articulação do cotovelo, mas nós não temos a articulação que possibilita a gente de rotacionar o braço dele para dentro, fazer uma pose mais interessante. E eu vi alguns comentários que realmente eu concordo, que limita o personagem a você fazer articulações nele. Então sim, é um ponto negativo, tá? Porque você fica limitado a fazer articulações com ele, mas é isso, tá? Só esse é o comentário que eu queria fazer em relação a essa polêmicazinha que rolou com a articulação do braço dele aqui, tá? A mão dele tem rotação também, tá? Nós percebemos aqui que é uma ball joint, então nós temos uma rotação aqui na mão dele. Isso é bom, tá? Sinceramente, isso é bem bom. O canhão dele, como vocês viram, né? Tipo, é a mesma coisa, não tem pontos de articulação. O seu quadril tem rotação 360 graus, olha só. E a sua perna vai bem pra frente, nós temos rotação na coxa e temos rotação antes do joelho, cara. Então a perna dele realmente é bem articulada. Sem contar aqui o joelho dele, que quando você faz a articulação aqui, eles colocaram, talvez, não sei se foi proposital, né? Eles colocaram uma peça um pouco maior para não ficar um buraco aqui no meio. E perceba que ela tem até um molde ali por dentro. Então esse detalhe ficou realmente bem interessante aqui pro joelho do personagem, tá? Sem contar aqui que o pé dele ele tem uma articulação aqui para baixo. Isso também por conta da transformação. E nós temos aqui uma articulação extrema, né? Um pouco limitada, né? A gente percebe que ele tem, mas ao mesmo tempo não tem. Antes de ir para a transformação do Shockwave, preciso contar uma curiosidade que vem nesse toy, tá? Você que for adquirir esse personagem, perceba que no seu braço direito, nós temos uma peculiaridade, tá? Que é simplesmente o símbolo dos Autobots, estampado bem aqui no antebraço do personagem. Olha só. É o símbolo dos Autobots aqui estampado. Isso por conta que a sua concept art, né, do filme do Bumblebee, eles colocaram um símbolo Autobot destacado no antebraço do personagem. E isso foi pro toy, tá? Sinceramente, não sei se tem alguma história que o Shockwave ele se tornou um Autobot. Eu acho que, enfim, deve ter alguma história em relação a IDW, às HQs, que pode significar esse símbolo Autobot estar aqui. Mas fica um pouco esquisito, né? Será que o Shockwave algum dia nesse universo foi um traidor e ele agora é um Decepticon? Cara, eu acho que ia ser interessante ver essa história aí, mas enfim, nós temos aqui o símbolo dos Autobots estampado no seu antebraço. Agora sim, bora transformar o Shockwave no seu modo alternativo e, cara, é zero complicações, tá? Nós vamos começar desencaixando aqui, certo? O canhão do seu antebraço, tá? E é o seguinte,
Eu prefiro, tá, desencaixar também o acessório por completo. Mas, se você quiser, você pode deixar o acessório acoplado e ficar transformando ele ficar balangando aqui. Confesso pra vocês que isso me irrita um pouco. Então eu vou deixar o acessório aqui, ó, à mostra, que já nós vamos acoplar ele no personagem, tá? Então bora lá, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a mão dele aqui e recolher ela pra dentro, tá? Da mesma forma que a gente fez a mesma coisa do outro lado. Com isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rotacionar aqui o seu braço pra trás, dessa forma aqui, e vamos colocar ele um pouquinho para trás, deixando ele nesse ângulo aqui. E perceba que aqui tem até um pino, tá? Que vai fazer um encaixezinho quando você colocar o braço todo dele aqui para trás, deixando ele nesse ângulo aqui para trás desse jeito, tá? Agora com isso nós vamos pegar o tórax aqui do personagem, nós vamos desencaixá-lo aqui do seu peito e vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar ele agora aqui, o abdômen do personagem, e colocar ele pra fora assim, deixando ele desse jeito aqui, tá? Porque aí vem o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó, toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo, nós vamos desencaixar ela, né? Olha só, nós vamos desencaixá-la aqui e colocar ela toda pra frente assim, dessa forma, tá? Mas antes disso, nós vamos pegar esse pino aqui e vamos puxar ele pra fora, tá? Porque esse negócio aqui vai servir como a haste pra gente colocar o canhão dele pra formar o tanque, né, que ele vai se transformar. Então agora sim, agora que nós colocamos ele aqui certinho, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o braço dele aqui e perceba que tem um pino bem grande aqui, ó, onde eu tô colocando o dedo, e ele vai se encaixar nesse quadrado que tá aqui no antebraço. Então olha só, no bíceps na verdade. Encaixou, e agora sim, nós temos a parte de trás transformada do tanque. Agora só falta a parte da frente que é bem tranquilo. Então, aqui na parte da perna é o seguinte, nós temos essa esteirinha que nós vamos puxar ela para fora e vamos fazer uma rotação de 180 graus e acoplar de novo aqui, fazer um encaixe para a gente colocar o pé dele todo recolhido dessa forma, tá? A gente não consegue fazer isso se essa peça não tiver para trás. Então, nós vamos pegar, rotacionar, encaixar e colocar o pé dele aqui dessa forma aqui. Com isso tudo feito, nós vamos pegar a perna do personagem e colocar ela para os lados e agora na coxa dele, nós temos uma articulação extra, que vai servir para a gente fazer essa articulação aqui. Deixar a esteira do personagem, dos pés, na verdade, né, as pernas, dessa forma aqui, ó. E aí, com feito tudo isso, nós podemos pegar aqui, ó, toda essa estrutura aqui que tem do peito dele e colocar lá para baixo. Colocando ela para baixo, nós levamos junto essa peça aqui, que seria para o tanque. E aqui, bem nessa estrutura, tem um molde que se você colocar, alinhar bem certinho, você deixa a perna bem firme ali em relação ao tanque. E aqui bem no peito dele nós temos esse pino que vai encaixar na lateral da perna dele aqui, ó. Encaixou um, encaixou o outro e deixa tudo bem firme aqui em relação ao Shockwave. E agora aqui em relação à Head Sculpt dele nós recolhemos ela para dentro, deixando ela assim dessa forma. E agora vem o seguinte, é bem simples, nós vamos pegar agora aqui o canhão dele aqui, né? Nós vamos empurrar o pino aqui para baixo, dessa forma aqui. Nós vamos puxar essa estrutura toda aqui que seria do canhão para frente. E agora é bem simples. Nós vamos pegar e encaixar aqui, ó, na estrutura. Nós vamos encaixar onde ficava ali nas costas, exatamente onde estava. E aqui está Shockwave transformado no seu modo alternativo. Bom, gente, aqui está o Shockwave transformado no seu modo alternativo. Ele que nunca se transformou no filme, mas nós já tínhamos um certo ranceio do que ele poderia ser. Mas, como confirmado pela própria Hasbro, eu diria tranquilamente que esse molde aqui é uma homenagem clara ao molde que aparece em Transformers Prime. Nós temos até a mesma característica, né? Das mãos de trás, as pernas da frente, tudo isso, cara, é um molde com certeza com uma certa homenagem ali ao seriado de Transformers Prime. Pelo menos, claro, né, as artes conceituais do personagem indicavam que ele seria esse molde alternativo. E realmente faz lembrar muito, tá? Sinceramente, esse molde aqui é literalmente o molde de Transformers Prime, claro, né, em questão de transformação, tá? Nós temos aqui um modo alternativo que lembra muito o que aparece ali no seriado. Mas falando aqui do modo alternativo em si, sinceramente, eu acho que ele é um daqueles moldes que, mesmo não tendo, mesmo a gente nunca ter visto em tela, né, a Hasbro ter feito ali uma transformação e feito um modo alternativo em concept arts, eu acho que ele é bem sucedido, tá? Sinceramente, eu acho que eles conseguem fazer algo bem interessante aqui. Então nós temos um tanque que realmente parece um tanque cybertroniano. Ele não é um conjunto de peças ou um modo alternativo inventado, que nós vamos dar uma olhada aqui, certo? Que tem modos alternativos que são realmente complicados de se aceitar.
Mas o tanque aqui do Shockwave ficou realmente bem interessante. Nós temos a possibilidade de rotacionar aqui o tanque dele, né, em 360 graus. Claro que por conta da limitação aqui dessa corrente aqui que ele possui, mas olha só, dá pra fazer as articulações certinho, mas cuida aí que dá pra desencaixar com facilidade aqui o canhão dele, tá? E sem contar que ele sobe, né, mas ele sobe só a pontinha aqui do tanque. Mas eu gosto muito, né, por exemplo, do painel aqui do peito do Shockwave ser a parte da frente do tanque, a parte dos pés ser a frente do tanque aqui também, né, sem contar as esteiras que ele possui tanto nos braços quanto nas pernas, então ele tem esse quesito de locomoção aqui como brinquedo, tá? E eu acho toda a estrutura dele como um tanque cybertroniano, um tanque alienígena, eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel. Então, de comparação, eu trouxe aqui o Brawn, né, Studio Series. Olha só que legal, ele que também é um molde praticamente... Eu não sei se a função inicial dele no filme do Bumblebee era pra ter uma transformação. Chuta dizer que foi a Hasbro que pensou nesse modo alternativo aqui. E, cara, combina muito com esse personagem. Sinceramente, eu acho que ficou muito maneiro mesmo, principalmente essa cabine aqui, tá? Ficou realmente bem legal, certo? Então, olha só o tamanhinho do Brawn em relação ao próprio Shockwave, cara. É loucura esse Brawn aqui em relação ao Shockwave. E aqui nós temos dois exemplos bem interessantes a se fazer. O primeiro exemplo é o Starscream, que aparece transformado ali no filme, ele faz uma transformação, então nós vemos ali os Seekers transformados no seu modo alternativo, e nós percebemos que os Seekers, eles são muito bem feitos pela Studio Series, eles fizeram realmente uma nave alienígena que aparece ali do filme, que ficou realmente bem legal, né, que a gente percebe aqui, ó, que ele tem toda a estrutura do jato bem interessante. Agora, quando a Hasbro tentou inovar aqui nessa transformação do Soundwave aqui e fazer essa espécie de tanque, nave, enfim, até hoje eu não sei, tá? Eu prefiro deixar ele num modo fita cassete aqui mesmo, sabe? De você deixar ele como se fosse realmente o seriado de geração 1, de deixar ele assim, né? Mas a Hasbro disse que é um tanque, né? Você pode deixar ele assim, que a gente percebe que tem um cockpit aqui, ou um cockpit aqui. Então, sei lá, é isso que eu falo, sabe? Tipo, quando tentaram inovar, não deu muito certo. Então, aqui nós temos dois exemplos, um que não foi pro filme e ficou bom, um que foi pro filme e ficou bom, e um que não foi pro filme e não ficou bom. Mas, pessoas, eu espero que você tenha gostado da revisão do nosso personagem Shockwave. De coração mesmo, eu peço pra você deixar o like novamente, se inscrever no canal se você é novo por aqui, e compartilhe o vídeo com seus amigos, e também acesse a playlist da Studio Series. Nós temos praticamente, eu chuto a dizer que quase 100 revisões desses personagens, né? E olha que eu estou falando apenas da linha dos filmes live action. Também nós temos a linha Gamer Edition e temos a linha do filme de 86 também aqui no canal. Então recomendo muito você acessar essa playlist e dar uma olhada nas revisões, porque você vai, com certeza você vai encontrar uma revisão ali que você queria muito ver em português no Brasil, tá? É isso, obrigado a você que assistiu, obrigado pela atenção, até mais, falou galera, tchau!